É possível alguém sobreviver uma noite no Monte Everest, sozinho, sem oxigênio, sem equipamentos e na famosa Zona da Morte? Eu vou contar para vocês hoje a história de Lincoln Hall, um alpinista australiano que foi dado como morto pela equipe, mas que viveu uma experiência ímpar na maior montanha do mundo. Aproveita que está no início do vídeo, você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal para me dar aquela força. E você que já é inscrito, deixa aquele like e vamos pro vídeo. Lincoln Ross Hall nasceu em 19 de dezembro de 1955 e era um alpinista veterano, muito conceituado. Ele já tinha ido ao Monte Everest, isso em 1984, mas ele não tinha conseguido chegar até o cume. Por isso, em 2006, ele voltou lá para tentar, agora sim, já com mais de 50 anos, atingir o ápice de qualquer alpinista aí, que era um sonho dele também, o cume do Monte Everest. Então, para o Lincoln, era a última chance dele atingir essa meta de vida dele. Então, em 25 de maio de 2006, ele vai tentar novamente. Ele sobe da montanha juntamente com 2 guias Sherpas. E no acampamento, aí, junto com a sua equipe, né, que fica uma equipe de apoio, tá aí o seu grande amigo Mike Dillon, que monitorava todo o trajeto aí. Nesse mesmo ano, 10 alpinistas tinham perdido a vida tentando fazer aquilo que o Lincoln estava prestes a tentar fazer, né? E ele tinha essa informação. Ao atingir a perigosa e famosa Zona da Morte, o Lincoln relatou que ele teve as suas energias aí reativadas, né? Já que ele viu muito claro ali a possibilidade dele atingir aí o sonho dele. E mesmo com essa motivação, ele teve que se esforçar por demais, ele e os 2 guias Sherpas, né? Para conseguir finalmente chegar ao cume do Monte Everest. Claro que ele ficou extasiado aí, né? E muito realizado, né? Porque, por ter finalmente conseguido, né? Esse feito. Só que a gente sabe que quando o cara chega lá, ele não pode ficar por muito tempo. Né? É muito perigoso. E ele desfrutou ali o tanto que deu ali, aquela visão maravilhosa que era ver, é estar, né? No lugar mais alto do mundo. E, então ele faz contato aí com o Mike, né, seu amigão aí de muitas caminhadas aí, que estava lá no acampamento, como eu já disse. E segundo o Mike, a voz dele era muito tranquila, né, e muito calma, assim, e ele sentia a felicidade dele ter conseguido finalmente chegar até lá. Porém, apesar de toda a alegria e todo o entusiasmo, o Mike alertou ele. Era bom que ele descesse logo, porque segundo as próprias palavras aí do Mike, você tá só na metade do caminho, ok? Agora vai ter que descer. E a gente ouve falar muito nesses documentários e nos relatos desses alpinistas, inclusive o Mike era um experiente alpinista, né? O perigo mesmo, né? E os maiores incidentes que tem é na descida, é na volta. O Lincoln também sabia disso. Eu cito aqui uma frase dele, uma frase que eu achei muito interessante, que ele falou que o bom alpinista não é aquele que chega ao cume da montanha, mas sim aquele que volta para casa. Lembrando que nessa zona da morte, se o cara ficar muito tempo lá, naturalmente o corpo dele vai morrendo. Ele começa a morrer ali e às vezes mesmo sem perceber, devido às condições climáticas. A principal delas, talvez, seja a falta de oxigênio, que uma vez que o cérebro começa a ser afetado, a pessoa começa a tomar decisões, né, pequenas decisões que vão encaminhando a pessoa para a morte. Os 3 então começam
a descida, né, que normalmente gastaria algumas horas até o acampamento de apoio. O Lincoln relatou que após aquele entusiasmo todo, aquela alegria toda dele estar lá em cima do monte, ele falou que na descida ele notou que ele estava muito desgastado, estava muito cansado, as coisas ficaram muito difíceis. E esse cansaço aí dele, esse desgaste, foi chegando ao ponto que ele começou a se sentir zonzo, ele começou a ficar zonzo tal, até que ele cai desmaiado na neve. Na verdade, esse é um dos sintomas do perigoso mal da montanha, que quando o oxigênio é bloqueado no cérebro, começam a aparecer sintomas como dor de cabeça, náusea, desorientação, desmaios e até o coma. Os guias Sherpas, então, entram em contato com o acampamento, né? E relatam ali para o Mike que o Lincoln estava caído, desmaiado, estava respirando, mas estava totalmente inconsciente. Sintomas claros aí do tal do edema cerebral, né? Que causa danos aí na pessoa. O Mike, com toda a sua experiência, percebeu que o quadro era grave e o que isso acarretaria. Só que de repente o Lincoln acorda do desmaio, só que muito confuso, muito lento, dado já o tal do dano cerebral. Como ele mesmo relatou, ele falou que ele tinha consciência de onde ele estava, do que ele estava fazendo, porém com pouca lucidez. Foi quando eles, com muitas dificuldades, conseguiram descer para um outro nível, porém um nível muito perigoso, uma encosta com uma ribanceira de mais de 3.000 metros. Ali eles encontraram também mais um guia, porém esse guia estava morto. Então o Lincoln de repente começa a delirar, começa a querer pular na ribanceira, e os guias começam a segurar ele, de repente ele começa a brigar, lutar ali com os guias, ou seja, totalmente delirando. E num espaço muito curto, né, gente? Ali é uma ribanceira. Foi quando, em meio àquela briga toda, aquela exaustão, aquela euforia, ele desmaia novamente. E dessa vez ele se recusava a levantar. Dessa vez ele está caído mesmo e parece que foi definitivo. Foi quando os Sherpas entraram novamente em contato com o Mike no acampamento. O Mike pediu para falar com ele, eles colocaram um rádio próximo ao ouvido do Lincoln e aí o Michael começou a dizer que era ele, era o Mike, seu amigo. O Mike começou a falar, ó, desce aí, você tem que levantar, você tem que reagir, você não pode ficar aí, senão você vai acabar morrendo. Essas alturas você pode estar se perguntando, né? Mas por que não subiu ninguém do acampamento para ajudar esses caras? Bom, a situação é a seguinte: os guias Sherpas, tanto os guias como o Lincoln, eles tinham muito pouco oxigênio. Então, se eles ficassem ali esperando por socorro para subir uma equipe de socorro, ia acabar o oxigênio deles também, né? E é aquela história, subir naquelas condições, o perigo de onde eles estavam, no estágio onde eles estavam, mesmo se os caras fossem tentar levar oxigênio, era muito perigoso, era muito arriscado. Até porque as condições eram horríveis e até essa equipe chegar lá, se os Sherpas ficassem esperando, eles morreriam também. Só que, ouvindo a voz do Mike, o Mike tentando reanimar ele, a coisa funcionou, porque ele relata que ele ouviu ali, deu ali um pouquinho de lucidez e ele levantou e retomou a descida. Só que a descida agora não era mais caminhada só, era descida, né? Lembra que eu falei? Era uma ribanceira de 3.000 metros. Era uma escalada. Ele desce e praticamente no meio da escalada ele trava. Ele trava, ele começa a ter delírio, ele começa a ver coisas, ele perde a noção que ele está ali, e os guias tentando incentivar ele para ele descer, até que desce um ali e tenta conversar com ele, chacoalha ele e tal, e finalmente, com muito sacrifício, eles conseguem descer essa etapa. Então eles retomam uma outra etapa, agora era com caminhada, agora também, como toda descida, exigia muito esforço,
e eles com pouco oxigênio, as condições horríveis, e eles não podiam ficar ali por muito tempo, eles tinham que caminhar, senão a coisa ia ficar pior ainda. E o Lincoln, mesmo com os caras ali incentivando ele, os caras empurrando ele praticamente, ele começa a dar sinais de muito cansaço, ele dá, na verdade, estafado. Ele cai novamente. E agora é muito sério. Os guias Sherpas então tentam reanimá-lo, vê que a coisa tá difícil, agora parece que é realmente definitivo. Eles entram em contato com o Mike, passa toda a situação para o Mike, mesmo com o coração apertado, porque é seu amigo que está ali, né? Ele entende que dessa vez a coisa está muito mais séria e que se os guias continuassem mais ali, eles também morreriam, né? Então, aquela decisão aí que ninguém quer tomar, ninguém quer assumir, está implícita, né? Então, os Sherpas fazem ali um ritual que eles fazem, né? Que eles são acostumados já quando algum alpinista vem a óbito, eles pegam ali os seus pertences, né, para entregar para a família e saem e deixam o Lincoln ali morto. Ou seja, o Lincoln Hall é dado como morto. E o Mike, que tem que tomar as decisões, ele estava ali no acampamento, ele tinha acesso a telefones e tal. Ele liga para a Bárbara, que está lá na Austrália. A Bárbara é a esposa do Lincoln, e ele dá a triste notícia de que ela tinha acabado de perder o marido. Só que depois de 3 horas que o Lincoln estava ali sozinho, ele acorda. Ele simplesmente acordou, desidratado, sem oxigênio, estafado, delirando, mas vivo. E isso sem contar com o frio que ele estava lá. Aí então ele procura sua mochila que está ali, então ele vai procurar alguns itens ali que poderiam, né, ajudá-lo nessa situação, por exemplo, como roupas ali que eles levam sempre sobressalentes, né, mas os guias Sherpas tinham pegado tudo que era dele ali, os pertences dele, e desceu com eles para entregar para a família. E se ele já estava com frio, aí a coisa foi pior ainda, porque conforme a noite foi caindo, as temperaturas ali foram caindo cada vez mais e chegou a fazer 25 graus abaixo de zero, ou seja, temperatura congelante. O estado de hipotermia ali era irreversível. Ele já estava, né, no estado de hipotermia. E ele relata ali que passou a ser um mantra na cabeça dele que ele tinha que ficar acordado. Porque ele sabia que estar acordado era estar vivo. Porque se ele dormisse ali, a partir do momento que ele adormecesse, automaticamente ele começaria a congelar. E no meio da madrugada ali, com aqueles ventos cortantes, frio congelando, e ele já também em delírios, né? Ele, mesmo em delírios, ele percebeu que as pontas dos dedos dele, os dedos dele, tanto das mãos como dos pés, já estavam congelados. E a explicação para esse fenômeno aí é muito simples até eu sei, tá? É que quando a pessoa entra no estado de hipotermia severa, o sangue deixa de fazer a irrigação de membros supérfluos, vamos dizer assim, para fazer a irrigação aí de órgãos e membros mais vitais, importantes, como por exemplo o coração, o cérebro, o pulmão. A gente que gosta desse assunto de sobrevivencialismo e com ele vem essa história da hipotermia, a gente sabe que a hipotermia, quando ela está num estado muito agravado também, um dos sintomas, assim, os sintomas perigosos aí, um deles é o calor. E então o Lincoln começa a sentir calor e ele começa a tentar tirar a roupa, porque ele estava sentindo um calor enorme. Também efeito do seu cérebro, que começa a tentar passar essa sensação para ele não congelar, né? Só que, lógico que vai acontecer o contrário, né? Ele numa temperatura dessa, de 25 graus abaixo de zero, ventos cortantes e congelantes. Só que o pior, que pela experiência que o Lincoln já tinha,
ele tem a noção, mesmo em delírio, ele tem a noção de que aquilo que está acontecendo é uma involução que vai levá-lo à morte. Só que no meio desses delírios, dessas visões, ele começa a meio que ver pessoas perto dele ali. E ele começa a duvidar que se é real ou não, né? Ele não sabe mais se é fruto da sua imaginação. Mas eram pessoas sim. Eram as últimas pessoas que estavam ali, porque já estava no encerramento da temporada de Scala, eram as últimas pessoas que estavam ali. Era uma equipe de 4 pessoas liderada por Dan Mazur. Pois é, e o Dan Mazur, ele conta que ele encontrou o Lincoln com os olhos estatalados assim e parecia estar assim desalmado, né? Como foi a expressão que eu vi aí, que eu vi um documentário em espanhol, né? E foi o que ele falou, desalmado, mas acho que vem bem ao encontro do que a gente imagina que ele estava. Só que o Lincoln, ele estava num delírio tão grande que ele falava para as pessoas ali, no meio daquela neve toda, daquele clima horrível, e ele falava para as pessoas que eles estavam num passeio de barco. Era um passeio de barco aquele ali, que estava muito bonito o dia, estava muito bonito o mar. E para vocês verem o tamanho do delírio que ele estava. E o Dan imediatamente dá oxigênio para ele, né? Para ele respirar, para ele começar a refrigerar o cérebro. E dá também para ele umas barrinhas de chocolate ali, para ele restabelecer o nível de açúcar no sangue. E funciona. E funciona que ele tem uma sobrevida na hora, ele começa a entender melhor as coisas, ele volta ali, né, a uma consciência, uma rápida consciência, só que imediatamente ali já começa também a ter delírios, ele já começa a querer arrancar o oxigênio, ele já começa a querer brigar com aquele pessoal ali, e na verdade a desorientação dele era tão grande ali que ele queria voltar a escalar a montanha, segundo as pessoas que estavam ali o socorrendo. Então, uma dessas pessoas ali entraram em contato com o seu acampamento, porque eles têm uma identificação e tal, e o Mike que atendeu, né, ali. Eles falam que tinha uma pessoa da sua equipe ali. E o Mike foi bom. Tinha, né, porque morreu, tal, o Lincoln, tal. Ele falou, não, ele está vivo aqui. Nós o encontramos e ele está vivo. Delirando, muito mal, mas vivo. Então, 2 guias Sherpas sobem para resgatá-lo, né? Agora mais bem preparados, tal, com mais oxigênio, com mais equipamentos, né, para ajudar o Lincoln na descida. E essa subida aí, né, até chegar ao nível que o Lincoln estava, demorou um pouco, viu? Eles veem ali a situação do Lincoln, né? Eles pegam o Lincoln, começam a descer novamente, passa por tudo aquilo. O Lincoln já estava muito estafado, com alguns membros ali congelados, né? Então, uma hora ou outra ele caía, e não tinha como os caras querer levar ele. Não tem como você pegar o cara, pôr nas costas e levar. É uma caminhada muito complicada, é neve ali, as condições são horríveis. Se o cara cai também ali, é perigoso ele não levantar também. Então, ali com todo aquele esforço, com toda aquela enorme dificuldade, o próprio Lincoln conta que os caras começam a dar ordem para ele continuar, tá? A coisa ali, e tava custando a vida de todo mundo, né, gente? Os caras poderiam morrer ali também, simplesmente. O próprio Lincoln fala que ninguém queria estar ali. Porém, eles finalmente, aí no último suspiro, conseguem, né? Segundo o próprio Lincoln, ele quase não acreditou quando ele viu que eles chegaram ao acampamento. Alguns poucos momentos depois, a esposa do Lincoln, a Bárbara, lá na Austrália, recebe uma ligação e é o próprio Lincoln dizendo que ele estava vivo. Imagina a alegria, gente. Há poucas horas ela tinha a informação que tinha perdido o marido, porém ele mesmo liga e dá a notícia de que ele estava vivo. Infelizmente, ele perdeu as pontas dos dedos e dos pés, mas mesmo assim continuou escalando, agora com poucas ambições, pegando um pouco mais leve assim, né, no voo popular, somente com escaladas menos complexas. E esse foi o relato de Lincoln Hall,
O homem que sobreviveu uma noite sem oxigênio, sem aparatos técnicos, na maior montanha do mundo, o Monte Everest. Gostou do vídeo? Então, se você não é inscrito, se inscreve, como eu já falei, deixa seu like aí e me ajuda na divulgação, ok? Deus abençoe a todos e sucesso para todo mundo.